Ok? Bom, bom dia. Finalmente estamos aqui ao vivo nessa live que estamos fazendo sobre a economia, futuro da economia, presente da economia e o coronavírus e perspectivas aí para os trabalhadores e para aquilo que nós precisamos discutir nesse momento tão difícil, momento que a economia já vinha cambaleando, né? Já vinha cambaleando e que se soma essa tragédia, essa pandemia que agora nos assola aqui no Brasil e no mundo. E diante de medidas que tardiamente, inclusive, elas vêm sendo apresentadas e que há mais tempo os economistas, a CUT, vêm reivindicando, e que nós precisamos que elas imediatamente baixem para a vida real das pessoas. Então, para discutir essa questão da pandemia e a questão econômica, já que muitos acreditam que só a economia tem que funcionar independente da vida, independente do coronavírus, e contrário a isso, nós defendemos a vida e junto com isso a democracia, inclusive propugnamos que essa questão do Bolsonaro, que o Bolsonaro saia, enfim, do governo, né? Nós contamos aqui com a Anelise Manganelli, economista e técnica do Diese, nossa grande parceira aí de todas as lutas, assessorias e debates, o Robert Iturriet, economista, professor da URGS, Robert Ávila, né? Que também foi convidado pelo Papa Francisco para ir no encontro mundial para discutir uma outra economia. Infelizmente, aí veio o coronavírus, era uma atividade agora final de março, né? E o Dão Real, incansável debatedor, que instiga aí as consciências e as pessoas para discutir uma justiça fiscal. Ele é diretor do Instituto de Justiça Fiscal e também auditor fiscal da Receita Federal, né, Dão? Tu és, né? Então, vamos começar com vocês, gente. Hoje é o dia de ouvir vocês. A CUT tem suas propostas, nós enviamos, discutimos, apresentamos para o Congresso Nacional as medidas que foram ali aprovadas, algumas mais que apresentamos não foram aprovadas, continuamos achando, e no debate vamos discutir a insuficiência, a precariedade e esse fatiamento de medidas completamente improvisadas que a gente acha, genéricas, e sem uma correspondência com a realidade que o governo federal tem feito, e vamos discutir isso ao longo da nossa atividade aqui. Sem prejuízo do debate, vamos garantir aqui uns 50 minutos, né, para ficar um pouco dentro do horário das pessoas. Atrasamos um pouco aqui, bom que vocês estejam aí. Então, quem vai falar, liga o microfone. Ou dá para deixar abertos os microfones, acho que está tudo bem. Fala, Nelise. Bom dia. Tá me ouvindo, Annelise? Oi, Amarildo, desculpa, acho que trancou aqui, mas Tá contigo. eu ouvi que a nossa conversa está prevista aí por um tempo, né, de 50 minutos. Tá. Bom dia, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Ótimo. Bom, então, primeiro, dar uma saudação, né, especial aos companheiros aí que estão aqui, ao Amarildo, ao Robert, ao Dão. É uma satisfação muito grande, né, poder conversar um pouquinho com vocês e com todos que estão nos assistindo, fazer uma saudação especial e também parabenizar a CUT, né, por essa iniciativa, que eu acho que boa parte das pessoas estão em casa, né, às vezes se informando só por determinados meios de comunicação, então ter essas iniciativas é muito importante, abrir espaço, né, para especialistas e outros debatedores também, né, poder participar e dar a sua visão, assim, um pouco de tudo que está acontecendo. Bom, se eu conseguir entender bem, assim, a introdução do Amarildo, que, né, tirando cortou um pouco, mas ele estava comentando sobre essas expectativas, né, que se tem em relação à economia, em relação a tudo isso que está vindo acontecendo com o coronavírus. Bom, primeira coisa, assim, que na minha avaliação, na avaliação também, acho que da maior parte,
né, dos colegas do Diese, nós estamos vivendo uma crise sanitária planetária, né, que tem uma velocidade gigantesca de difusão, que tem uma grande letalidade, né? Então já quero começar dizendo isso, que é para definir bastante assim, o olhar que a gente está fazendo, né, para tudo isso que está acontecendo e que nos espera. A segunda coisa que a gente tem que conviver, que enfrentar, né, na nossa realidade brasileira, é a nossa estrutura médico-hospitalar instalada, né? Então, qualquer encaminhamento que se tem que ter, né, em conta que a gente não vai ter condições de absorver, todo mundo vai precisar de atendimento em momentos de picos, né? E os países que não deram a atenção necessária fazendo o isolamento social, né, estão demonstrando aí o quão trágico estão sendo, né, os números e os resultados que estão sendo devastadores. Então, para começar, assim, eu acho que a gente tem que ter bastante presente, quando a gente vai conversar aqui das iniciativas e tal, o que está sendo esperado, né, em termos de consequências, principalmente para aquelas pessoas que estão, né, na pobreza, os miseráveis, enfim, que hoje são a metade da população mundial, né? Então a gente está falando de mais de 3,5 bilhões de pessoas que vão ser atingidas de uma forma por esse vírus que não tem nem como resistir, né? E o governo brasileiro, olhando para tudo isso, né, infelizmente está fazendo parte de um pequeno grupo, né, e aqui, aliás, até quem estava nesse grupo já mudou, né, então e agora essa semana ele veio, né, com um novo discurso, uma nova roupagem, digamos assim, na sua narrativa, né, mas o governo brasileiro fez parte, né, desse pequeno grupo que estava minimizando essa crise, né, olhando que é uma gripezinha e etc. Então, não eu acho que boa parte das pessoas agora estão se convencendo, né? Ontem, o último dado que eu vi nos Estados Unidos, nas últimas 24 horas, em 24 horas tinham morrido 1.041 pessoas, né? Então, a gente também começa a disseminar mais as informações e as pessoas vão vendo, né, o que realmente se trata. Agora, é uma pena, né, que a gente acabou chegando nesse patamar, porque isso nos atrasou demais, né? Então, assim, a gente está muito atrasado, considerando que o Brasil tem uma peculiaridade, que é o que o Ministério da Saúde vem falando, que não é só o coronavírus que a gente vai enfrentar. Então, a gente já sai de estruturas hospitalares lotadas para enfrentar 3 epidemias simultâneas, né? Que é a questão da dengue, da HN1 e do coronavírus, né? Nós temos toda a dificuldade de estrutura de seguridade social, né, Marilda? Então, a gente aqui, trabalhando com a CUT e toda a classe trabalhadora aqui no Rio Grande do Sul, a gente há quanto tempo vem lutando para defender a seguridade social, né? Então, a gente viu o desfinanciamento do SUS acontecer de modo a varrer no último período, né, e da seguridade como um todo, especialmente olhando para as reformas recentes, né, como a reforma trabalhista, toda a questão das desonerações que foram feitas, as isenções fiscais, a própria emenda constitucional 95 que limitou, né, o gasto público. E aí nós temos mais, eu acho que poderia chamar atenção para 3 questões, né, ainda, que é a questão do tamanho do nosso Brasil. Então, as desigualdades sociais que nós temos e as desigualdades territoriais também, a dificuldade de acesso que muitas pessoas vão ter, porque a gente sabe que alguma estrutura de atendimento e tudo mais ainda está nas regiões mais urbanizadas, né? E a velocidade com que isso vem acontecendo e o governo não está conseguindo dar as respostas, né? E ainda nessa esteira, assim, acho que chamar a atenção que, enfim, nós economistas, a gente vai fazer essa conversa aqui hoje, né, podendo falar mais em detalhes dessas iniciativas, mas eu, pessoalmente, tenho uma convicção que nós estamos mais longe do fim do que perto, né? Então, a gente já precisaria estar muito mais adiantado, né, nesses avanços de iniciativa do Estado, diante do risco sistêmico com que se apresenta, né, essa pandemia, né? E ainda tem todas as questões, né, Marido,
fazer, né, um diálogo alinhado, né, com os governadores, os prefeitos e também a própria iniciativa privada, né? Então, o que a gente tem observado, pelo que sai nas notícias, é claro que está acontecendo mil coisas ao mesmo tempo, então quero deixar registrado que nem sempre a gente consegue, né, se apropriar de tudo que está acontecendo, mas as ações ainda foram muito tímidas, né? Porque quando a gente pensa numa modelagem fiscal diante de uma pandemia, a gente tem que considerar que quem faz as ações, quem está entregando estrutura de saúde, quem está podendo atender, ampliando o número de leitos, investindo em equipamentos hospitalares, entregando equipamentos de proteção para os próprios trabalhadores da saúde, são os municípios e os estados, né? E o governo federal tem tido muita dificuldade em fazer esse arranjo, né, de ações. E a própria iniciativa privada, né, que a gente vê que tem muita ação descoordenada, não tem nada planejado. Acho que uma parte que eu consegui ouvir, né, da tua saudação inicial foi justamente chamando a atenção que a ideia que nós estamos tendo, tá, num panorama geral, é que é um Ministério da Economia totalmente atrapalhado, né, que lança as coisas assim, vê mais ou menos o que dá e como que vai ficar, e um desprezo com o povo brasileiro e um apreço pelos investidores, né, como a gente conhece. Eu acho que isso ficou muito bem demonstrado quando o ministro da Economia, o Paulo Guedes, vai fazer uma conferência esclarecendo várias questões de âmbito econômico, né, e de construção social diante da pandemia numa agência de investimentos como a XP Investimentos, que ele foi lá, fez o pronunciamento com várias informações interessantes do ponto de vista de planejamento, né, ao invés de fazer esse pronunciamento para o povo brasileiro. Então, acho que um panorama geral um pouco nesse caminho. Robert, assim. A Annelise já encaminhou algumas frentes, né? Lançou várias questões aí ligadas à questão política também propriamente dita, mas os economistas lançaram uma carta, né? 20 pontos e tal, do que achavam que devia fazer, a exemplo do que fizemos já há uns 15 dias atrás. Diga aí. Bom, também, inicialmente cumprimentar o Amarildo, Dão, a Annelise, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. A Annelise trouxe alguns pontos importantes, e um deles eu queria chamar a atenção antes, é que a gente teve uma relativa, aspas, todas possíveis, sorte. Isso não começou no Brasil, né? Então começou na China, foi para a Europa, quando chegou na Europa ficou claro que ia chegar no Brasil, isso já era janeiro, fevereiro, e os nossos governantes ficaram preocupados, né? E quando finalmente chegou no Brasil, ele disse que tinha que passar a reforma administrativa e a PEC emergencial para resolver o problema do Brasil. Ou seja, uma completa desconexão da gravidade do momento em que nós vivemos, né? E nós, economistas lá, professores da URGS, a gente começou a ver com preocupação indicadores que estavam se manifestando na Europa, na China, nos Estados Unidos. E vimos também a inércia do governo, né? Então a gente resolveu fazer a nossa parte, que era sentar nós, né, virtualmente, conversar alguns do que estava acontecendo e quais eram as soluções emergenciais. Então a gente fez um documento, tá disponível na internet, com 32 itens, né? O que precisa ser feito nesse momento, assim, já de início, né? Algumas indústrias já deveriam ter sido reconvertidas para a produção de máscaras, de equipamentos médicos, de respiradores, né? A gente vai passar, é importante a gente ter em mente antes, né, que a gente vai passar por uma crise única na nossa existência, na nossa vida aqui, né? Vai ser uma crise de grandes proporções, a gente precisa ter em mente. Vai ser uma crise muito severa, não é? Porque ela afeta a economia brasileira, afeta a capacidade de oferta, afeta a capacidade de produção, afeta as exportações, afeta toda a economia mundial, os fatores da economia mundial. Então é uma crise muito grande. Nesse momento, não tem outra saída. É o Estado que tem que entrar com muita força, né? Com um peso gigantesco. E foi isso que a gente assistiu na Europa, foi isso que a gente assistiu nos Estados Unidos e em outros países, né? A gente está falando de algo como 10% do PIB, né, que o governo tem que gastar imediatamente para que a economia não desabe
e a gente não tenha uma tragédia econômica inimaginável. É disso que a gente está tratando. Não é? Então é preciso gastar muito nesse momento, porque todos os atores estão retraindo, né? A produção está em queda, o consumo está em queda, só o governo pode gastar. Né? Então o que tem que fazer? O desemprego vai explodir, né? A miséria vai explodir, né? Pode ter escassez de alimentos, é disso que a gente está falando, é essa crise que a gente está falando. Então o governo tem que agir imediatamente, colocar muito dinheiro na economia, garantir recursos para pelo menos 50% da população, garantir crédito a custo zero, né, a subsidiado para todas as empresas pequenas, para todas as microempresas, né? Garantir também suprimento de alimentos, garantir que a cadeia de alimentos continue funcionando, para que não tenha escassez de alimentos, para que não tenha escassez de produtos básicos. Tá? O governo tem que gerenciar a economia. A gente está num momento de como se fosse uma guerra mesmo, né? Em que a capacidade produtiva, os modelos da cadeia produtiva estão todos arranjados. Né? Então, é importante a gente ter essa proporção, né? Porque mesmo o governo está projetando que o PIB vai ser 0% esse ano. Algumas bancos estão projetando 2%. Né? Isso de queda, isso vai ser se o governo entrar com muito dinheiro. Né? Porque pode ser 4, 5, 6, o que eu acho mais realista. Né? Além disso, é uma crise que é longa. Né? Quer dizer, a curva epidemiológica é de 4 a 7 meses. Então, assim, a recuperação vai ser lenta. Né? E os trabalhadores eles têm que sair do mercado de trabalho e preservar a sua vida. Né? A gente precisaria, então, de um período de pelo menos uns 4 meses que o governo vai ter que sustentar a economia, sustentar as pessoas, sustentar a produção. Né? E isso vai ser injetando muito dinheiro na economia. Né? Então, quer dizer, aí falam, não, o Brasil está quebrado. Né? O Brasil não está quebrado. A gente tem que ter isso bem claro. Né? Um país, ele quebra quando ele não tem reservas internacionais, quando ele não tem dólares, ou ouro no passado, ou libra no passado. Né? O Brasil tem. E, aliás, o nosso governo está deixando essas reservas escaparem. Isso é outra coisa que a gente tem que sustar essa fuga de capitais veloz que está acontecendo. A gente precisa ter dólares e o Brasil emite reais. Né? O Brasil emite reais. Então, o Brasil não está quebrado em reais. Isso é impossível de acontecer. Nenhum país quebra na própria moeda. E é preciso a gente ter também várias coisas, né? Mas assim, o governo não precisa de dinheiro para gastar. O governo não funciona como uma família. Ele não precisa nem taxar antecipadamente para gastar. Ele emite moeda, né? Ele emite títulos da dívida pública. Ele pode jogar uma enxurrada de dinheiro na economia. E é isso que ele precisa fazer para que a gente não desabe. Né? Porque essa é a perspectiva. O governo tem que gastar muito, imediatamente. Né? Sustentar a economia para a gente não ter um colapso social, fome. Tá? Então, assim, eu sei que é drástico o que eu estou falando, mas é disso que se trata. Né? A dívida pública vai aumentar? Vai aumentar bastante. Né? Mas, do contrário, seria o colapso social e econômico. Não é isso que queremos. Então, não é hora de economizar, é hora de colocar muito recurso na economia. Tá bom? Mas, Idão, sempre se fala, de onde é que vai sair o dinheiro? Como é que vai sair esse dinheiro? A gente não tem o dinheiro porque o Guedes e o Bolsonaro e o Maia ficam ensaiando sempre aquela questão de vamos tirar do andar de baixo, vamos tirar do trabalhador, vamos suspender salário 4 meses, vamos cortar o servidor público, reduzir o seu salário. De onde é que sairia esse dinheiro? Antes que você responda, Adão, e nos ajude aqui a pensar, tá o Luiz Alberto Lovadini, Kátia Vinck, Claudir Nespolo, nosso ex-presidente, sempre presidente, Patrícia Tremarim,
Doris Nogueira, Antônio Gonzel, Maria Helena de Oliveira, companheiros sindicalistas, dirigentes também da CUT, vamos compartilhar, porque a discussão está muito boa e promete continuar boa. Diga aí, Dão. Bom. Meus companheiros, em primeiro lugar, dizer da satisfação de estar participando desta live, dessa mesa, pessoas extremamente gabaritadas como o Robert e a Annelise, e na companhia do Amarildo. Agradeço o convite para estar aqui em nome do Instituto Justiça Fiscal. Eu queria pontuar, e eu acho que as duas falas que me antecederam estão corretíssimas, né? Eu acho que neste momento que estamos vivendo, precisamos, o que está acontecendo no mundo todo e deve acontecer no Brasil, infelizmente parece que o governo não se deu conta ainda, é a superação de alguns mitos, a superação de algumas premissas que vinham sendo colocadas como inafastáveis, né? É a premissa do não endividamento, é a premissa de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, a premissa de que o Estado tem um tamanho limitado e não pode crescer, não pode interferir. Se tem uma coisa que está acontecendo hoje no mundo inteiro, é a revalorização do Estado como uma instituição, como o componente principal no enfrentamento desta e de qualquer crise. Então, tanto do ponto de vista da crise sanitária que está aí, está colocada, e que vem com toda a força, a gente viu recentemente, agora, essa semana, as cenas no Equador, né? As pessoas não podendo recolher cadáveres das ruas. Então, são coisas que realmente assustadoras, são coisas assustadoras e que poderão chegar no Brasil rapidamente. O reconhecimento de que o Estado é o centro da solução dos problemas sanitários, em primeiro lugar, e dos problemas econômicos que decorrerão disso, me parece que esse reconhecimento talvez seja o fator mais importante que precisamos trazer para o debate, né? Vivemos de 2016 para cá, especialmente de 2016 para cá, um movimento extremamente forte, inclusive de marketing, no sentido de desconstituir o Estado, no sentido de reduzir o papel do Estado na economia, na assistência, na saúde, na previdência, na educação. O Estado ia se afastando ao longo do tempo, a ponto de, no último ano, de 2018 para 2019, só a área da saúde perdeu 30 bilhões em termos de recursos. Ou seja, o Estado vinha sendo retirado da vida das pessoas. E, num determinado momento, diante de uma pandemia como esta, o Estado recupera o seu papel e o seu protagonismo. Está certíssimo o diagnóstico que o Robert faz, que neste momento, não só o diagnóstico, mas a solução emergencial, e a pandemia traz isso, a pandemia exige uma solução emergencial, é solução para amanhã, não é solução para o ano que vem, é uma solução para amanhã. E essa solução para amanhã está nas mãos do Estado, e o Estado precisa gastar tudo o que for necessário para garantir a vida. E aí que vem o conflito que se instala na sociedade. Qual é o valor mais importante para garantir neste momento? É o equilíbrio econômico, é a manutenção das empresas funcionando, ou é a vida das pessoas, né? Não há nenhuma menor dúvida de que a vida prevalece se a gente ler, não precisamos nem ser intimistas para isso, basta ler a Constituição. Basta ler o artigo 5º da Constituição. O direito à vida, ele é inalienável, e todos os outros direitos, inclusive o direito de propriedade, pode ser mitigado diante do direito da preservação do direito à vida. Isso quer dizer o seguinte, que já está passando da hora de o país e de o governo reorientar a produção nacional, a economia nacional, a indústria nacional, no sentido de dar suporte às necessidades que a área da saúde vai ter daqui a pouco, né? Já vimos que, se de um lado a pandemia promove, de alguma forma, um sentimento de solidariedade entre as pessoas, entre todo mundo tentando se ajudar, de outro lado, ela exacerba a competição internacional. Os países se fecham, os Estados Unidos, com todo o seu poder, passa na frente, vai na China e compra todos os equipamentos que tem sobrando lá e deixa todos os demais países sem recursos. Essa competição, nós estamos vivendo hoje não apenas
uma tragédia sanitária. Estamos vivendo um clima de guerra internacional, onde cada país tenta salvar o seu povo, ainda que seja em prejuízo dos povos dos outros países. Isso está acontecendo hoje. Então, se a gente não encontrar formas dentro do país de resolver parte dos problemas, alocando a nossa capacidade produtiva, industrial, a nossa capacidade de mobilização social, no sentido de dar suporte, mobilização inclusive no sentido de se dispor ao isolamento, né? Então, são fatores importantes que estão afetando a sociedade brasileira hoje, que a gente precisa analisar. A pergunta que o Marildo coloca, sim, o dinheiro sai da onde? O dinheiro sai de onde o governo vai tirar. A primeira questão é essa, né? O governo precisa gastar para salvar vidas. E depois vai precisar gastar também para recuperar a capacidade da economia. Primeiro ponto, vidas. Segundo ponto, economia. Alguns pensam o contrário. Primeiro ponto, economia. Segundo ponto, vidas. Né? Tem empresários dizendo que 7 mil mortes é um preço barato, né, para apagar para a retomada da atividade econômica. Não são 7 mil mortes, é milhões de mortes. Nós estamos falando de milhões de mortes. E mesmo que fosse uma morte, não justifica. Né? Mas o que eu queria pontuar aqui é os momentos que a crise está nos colocando os desafios. O curtíssimo prazo significa eu vou gastar e preciso gastar tudo que for necessário. E aí a gente rompe com um paradigma, que é o paradigma da austeridade. Ou seja, lá de 2015, 2014, 2015 para frente, começamos a viver o tal do paradigma da austeridade. Acabou a austeridade. Acabou. Temos que sepultar essa ideia. Vamos gastar tudo que é necessário. Segundo momento, como vamos sair da crise? Nós podemos sair da crise com dois cenários distintos. O primeiro cenário é o cenário já apontado pelo Paulo Guedes, como a Annelise colocou, nas suas palestras aos investidores, e já apontado pelo Paulo Guedes logo que nas primeiras notícias do coronavírus. O Paulo Guedes disse, vamos aprovar todas as reformas, porque o dinheiro que vai sobrar, nós acabamos com o vírus. O dinheiro que vai sobrar? O dinheiro que vai sobrar, que ele falava, é o dinheiro da redução do Estado. Eu retiro o Estado, eu reduzo o Estado, eu corto o Estado pela metade, sobra dinheiro, e esse dinheiro eu aplicaria na solução da crise. Na verdade, é um absoluto contrassenso, né? Se é o Estado que pode acabar com a crise, eu reduzir a capacidade do Estado é aumentar a crise, não tem a menor dúvida, né? Mas existe uma estratégia na lógica dos ultra-neoliberais que assumiram o governo. Existe uma estratégia. A estratégia deles, lá na crise, em 2016, ainda com o Temer, e depois, a partir de 2018, na crise econômica, que produziu uma crise fiscal, ou seja, uma redução de arrecadação tributária, ou seja, os gastos sociais realmente ficaram acima da arrecadação, eles aproveitaram aquela crise para promover a redução do Estado, a anulação e a revogação da ideia de Estado de bem-estar social da Constituição de 88, tanto que aprovaram o congelamento dos gastos a partir de 2016. E por conta desse congelamento é que o SUS acabou perdendo 30 bilhões nos últimos anos. Então, eles conseguiram se aproveitar de uma crise econômica para promover uma mudança estrutural no Estado, tentando fazer voltar ao Estado que era antes da Constituição de 88. Agora, a crise sanitária, ela aponta para um caminho oposto. Naturalmente, todo mundo reconhece que para sair da crise sanitária eu preciso do Estado. Eu preciso de capacidade do Estado, eu preciso recuperar o que o SUS perdeu, mas eu preciso multiplicar o que o SUS tem de recursos para poder dar atendimento. Eu preciso de equipamento, eu preciso de respiradores, mas eu preciso também paralisar a economia de uma certa forma, porque se eu não paralisar a economia com isolamento social, pelo menos as áreas, se eu não mantiver as pessoas isoladas, eu nunca vou conseguir capacidade suficiente para... Então, existe um paradoxo aí. Ao mesmo tempo que a economia para, eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso mais dinheiro para elevar a capacidade do SUS, mas eu
exijo que a sociedade pare, porque a minha capacidade não dá suporte a um pico do coronavírus. Então, eu tenho que estender o máximo possível o período do contágio. Aí, a solução que eu vejo neste momento é gastar tudo que tiver que gastar, tire de onde tiver que tirar, agora, neste momento. Ainda que seja mitigando o direito de propriedade. Tira-se de todos os lugares onde tem sobra, tira-se dinheiro. O lugar mais rápido de tirar dinheiro hoje é emitir moeda ou emitir títulos, né? Eu vou para o mercado pegar dinheiro e jogar na atividade sanitária. No entanto, dependendo do que eu preparo hoje, em termos estruturais, da estrutura fiscal do Estado, na volta eu posso voltar aprofundando o modelo neoliberal, ou eu posso voltar risco, né? já interrompendo o modelo neoliberal. E aí, para voltar da crise com a clara interrupção do modelo neoliberal que se intensificou nos últimos anos, eu preciso trabalhar com a questão tributária agora. Por isso que eu penso o seguinte, neste momento, tiramos uma carta recente agora, um manifesto da Anfip, da FENAFISCO, do Instituto Justiça Fiscal e dos Auditores Fiscais para a Democracia. Esse manifesto já tem mais de 2.000 assinaturas, né, de pessoas apoiadoras. E o que a gente propõe é o seguinte: existe um lugar, um estoque de riqueza no país, e esse estoque de riqueza só existe porque historicamente foi sendo subtributado. Ou seja, historicamente existe um determinado grupo social que acumulou muito dinheiro. 206 bilionários têm mais de 1,2 trilhão de patrimônio. Então, esse estoque que está acumulado nas mãos de pouquíssimas pessoas precisa responder agora, neste momento, para solucionar parte da crise. Isso não é condição para que o governo gaste. Isso é condição para que a gente saia da crise com outro modelo de Estado. Um Estado com uma tributação progressiva, um Estado que tenha superado a ideia a ideia da austeridade, de um Estado que tenha superado a ideia de que a carga tributária chegou ao teto. Nós precisamos vencer esse mito. A carga tributária brasileira de 32,4% não é suficiente para dar conta de uma crise, de uma pandemia como essa, e também não é suficiente para dar conta de construir um estado de bem-estar depois da crise. Então nós precisamos agora, neste momento, tributar os ricos para sair da crise. Mas não. Tributar os ricos. Oi, pode falar. Nós estamos em plena era do silêncio dos bilionários, né? Os bilionários e a banca mundial tá toda atrás do toco aí para ver como é que ela pode ganhar alguma coisinha a mais em cima da crise. Então, tu coloca uma questão que eu considero fundamental, que ao tempo que a gente também quer atacar a pandemia, da onde sai o dinheiro, a gente também discutir esse estoque de riqueza que existe no Brasil, né, na mão de tão pouca gente e que foi acumulada com uma injustiça tributária, digamos assim, que sempre tirou do trabalhador, tirou do consumidor, da cesta básica e tal, tributos que foram mantendo as políticas públicas no Brasil, né? Enquanto os bilionários e a Bolsa de Valores e os especuladores continuam somando, uma parte de baixo fica pagando seus impostos. Então, essa semana, eu acho que estou terminando aí um artigo e tal, que é o silêncio dos bilionários, né? Que nessa hora estão tudo quietinho e estão escondidos para não ter que botar a cabeça para fora, porque todo mundo vai ver da onde poderia sair o dinheiro. Mas não, depois você volta aprofundando isso daí. Eu queria chamar a Annelise, porque tem uma questão, Annelise, que é como é que mantém o emprego e as condições de trabalho. Tem essa questão da renda mínima e essa política agora que foi aberta para o setor empresarial, que o que eu considero o seguinte, ela, para baixar para a vida real, não é? Ela dependeria de uma articulação muito mais forte, né? mais orquestrada, junto com prefeitos, com
com governadores, e até 4 dias atrás só tinha confusão entre o Poder Executivo na relação com o Congresso Nacional e o Executivo. O que você avalia, assim, à primeira mão, essas medidas que foram aprovadas? Porque a CUT tem defendido, junto com essa renda mínima e a manutenção dos empregos, tem defendido também que se repasse, se tem uma política pública que se reserve uma fatia desses bilhões para garantir que as pequenas e médias empresas mantenham os seus trabalhadores empregados e que os setores que mais empregam também tenham uma garantia, uma estabilidade de que eles vão ter um auxílio governamental para manter os trabalhadores. Mas a medida provisória que está sendo apresentada, ela suspende os contratos, ela usa o salário-desemprego para antecipar valores, tipo assim, prevendo de que depois dos 2 meses, bom, está liberado para se desempregar quantos forem possíveis. E o setor calçadista no Rio Grande do Sul está dizendo que já são 2.500 trabalhadores desempregados. Então, como é que você vê essas medidas, a sua efetividade, eficácia, e quanto ainda a gente precisa avançar para garantir que numa pandemia a gente não tenha os desempregados, não é? E tenhamos empresas que voltem a funcionar tão logo a gente possa iniciar essa reabertura, que tem que ser depois, eu insisto, e nós temos insistido, reabertura depois a gente poder ter equipamentos para fazer a medição e ter a real situação da pandemia no Brasil. E não sair reabrindo, não tendo nem insumos para análise e testes e exames. Então, Annelise, como é que vamos agora segurar as pessoas empregadas? Porque nós estamos defendendo que se mantenham os empregos e se tenha uma política pública para que se garanta esses empregos numa parceria aí com os pequenos e médios, que são os que mais empregam, bem como as cooperativas de produção de alimentos, agricultura familiar, que tem que ter uma atenção especial nessa hora. Annelise, me escutou? Bom, então, Amarildo, na verdade, a gente tem tentado até, aproveitando... Sim, e tu tá me escutando? Sim. Oi? Ah, ok? Tá me escutando? Tô escutando. Ah, tá. Sim, então, nós aqui no Diese, a gente tem procurado, aproveitando também o espaço, né, para divulgar, tentar produzir, né, uma análise em cima de tudo que está sendo divulgado pelo governo, principalmente essas iniciativas, né, que estão diretamente vinculadas com as relações de trabalho ou mesmo aquelas medidas que como que vai se sustentar, né, essas novas relações aí que o governo está divulgando. Então, na nossa avaliação, além de ser muito insuficiente e na minha avaliação, às vezes até um pouco equivocada, né? Quando a gente olha para o que os outros países estão fazendo, e nós temos inclusive uma nota técnica que está lá no site do Diese, num espaço que foi criado que só fala de temas sobre a crise e inclui o coronavírus, né? Fazendo um comparativo, pelo menos 10 países, né? Nós conseguimos analisar, assim, ver as iniciativas que estão sendo feitas para a garantia de empregos. Mas muitos países estão conseguindo observar, né, pelo menos determinar uma estabilidade dentro no pós, né, coronavírus maior, nessa linha do que tu fala. Bom, a gente está prevendo uma série de ações, certo? Vai pelo menos reduzir ou deixar de crescer essa curva epidemiológica, melhor falando, né? E aí todo mundo vai voltar ao normal, por isso não é assim que vai acontecer, né? O governo vai ter que articular isso ao longo do tempo, então uma estabilidade em cima de uma ação que houve suspensão de contrato de trabalho, que o governo pagou uma parte e a empresa outra, isso necessariamente precisaria ser por mais tempo, e não em cima dessas sugestões que o governo está fazendo, que a última medida no caso do setor formal, né, a estabilidade ser
pelo igual período em que houver, por exemplo, a suspensão do contrato, a redução da jornada. Então, se vai reduzir por 2 meses, aí daria uma estabilidade de 2 meses, né? Sendo que, se a gente for ver, a própria média de tempo de procura por emprego no Brasil ultrapassa 6 meses, né? Então, não resguarda, né, nenhuma conexão com a realidade. Uma coisa, Marildo, que eu acho que, assim, a CUT fez, né, a live no sábado, eu não acompanhei completo, mas uma parte pude ver, acho que teve um debate bem interessante, por isso que não vou também entrar nesse detalhe, mas dando um panorama geral, a gente teve aquela MP 927, tivemos a questão da renda mínima, a alteração do seguro-desemprego, tivemos as mudanças, né, da MP divulgadas ontem, que aí era um nicho ainda que estava causando um pavor já, porque não tinha sido tocado no assunto de como que protegia os trabalhadores formais, né? Até então isso estava silenciado. Mas o que a gente viu desde o início é que muito das iniciativas, principalmente aquela MP 927, era puramente um atendimento da demanda da Confederação Nacional de Indústrias, né? Isso porque pacote pronto, né? Uma nota recomendando, né, o que eles achavam razoável, assim, que o governo poderia fazer. E quando a gente olhou a MP, a gente viu que era um copia e cola, né, daquilo ali. E o governo, nessa atrapalhação também que ele vem, fez aquela coisa de botou o artigo 18, né, aquele que suspendia, tirou. Isso ficou confuso. E nessa esteira, o governo esquece, né? O governo esquece que 25% da população brasileira é pobre, né? Então a gente está falando de 52 milhões de pessoas. E esquece porque ele demora, né, para dizer qual vai ser a solução, diferente de outros países, pelo menos aqueles que estão conseguindo conter, né, os picos, que estão primando pelo isolamento desde o início, que estão tomando atitudes rápidas, né? Inclusive, muita gente questiona essa coisa dos 3 meses, que na China foi 3 meses, que aqui também pode ser que seja, né? E a gente está vendo vários especialistas, né, já dizendo, infectologistas e tal, que não tem nada disso, nenhum país do mundo vai replicar o que a China fez, porque, né, a gente tem um outro processo de construção, né, das relações sociais que não vai permitir, né, também um autoritarismo, alguma coisa que nesse momento talvez até fosse, né, o mais indicado para preservar a vida das pessoas, mas enfim, vai demorar. E aí o governo, esquecendo desse contingente aí de pobres, né, demora para liberar os valores, então a gente já vê reflexo nas comunidades, né. A própria questão do seguro-desemprego, né, Marildo, se a gente for pensar assim, chegou um momento que alguém comentou, até num grupo que eu estava participando, a pessoa fez a seguinte questão: mas então, se deixar mandar todo mundo embora, né, nas empresas, e o governo tiver que pagar seguro-desemprego para todo mundo, não fica meio que resolvido, né, o problema? Bom, as pessoas pensam isso, né, porque as pessoas às vezes não conhecem assim, a realidade dos contingentes, dos números. Hoje no Brasil a gente tem mais de 13 milhões de desempregados, né? Quem é que acessa o seguro-desemprego? Menos de 1 milhão de pessoas, bem menos, né? Então, assim, por quê? Porque a gente também já foi construindo políticas ao longo dos anos, né, que foram restringindo cada vez mais o acesso ao seguro-desemprego, né? Então, agora, quando tu faz uma medida, tu tem que ter em mente isso também. Tu já tem uma modelagem de benefício altamente restrita, né? Essa questão da renda básica emergencial que tu comenta, eu acho que é uma iniciativa muito razoável, assim, que a gente precisa de alguma coisa urgente, né? Então, esses R$600 que vão ser alcançados para esse grupo, né, que são os trabalhadores informais, e os R$1.200 quando tiver, né, mãe com filhos, e que isso vai, digamos assim, complementar, substituir, no caso, o Bolsa Família, né? O que eu queria chamar a atenção para isso? O problema dessas medidas, como elas vêm sendo no caso da renda básica emergencial, eu acredito, defendo que deveria ser uma renda básica universal, né? Por quê? Bom, depois que isso foi aprovado, a gente já tem um monte de discussão no Congresso, um monte de gente envolvida que, bom, tem que ampliar para os grupos, os pescadores, os indígenas,
noturnas, como é que a empregada doméstica, como é que fica, né, o MEI, entende? Então, assim, o governo vai ganhar tempo, né, porque ele vai ter que começar a discutir legitimamente. Esses são grupos que ficaram de fora e tu vai ter que, de alguma forma, amparar, né? Então, seria muito mais estratégico, do ponto de vista de política pública, fazer uma política de caráter mais universal, que pudesse, né, atender a todos. A gente sabe também que as pessoas tiveram uma inclusão financeira muito grande no último período. Então, 65% das pessoas mais vulneráveis, digamos, dos pobres, têm conta bancária, né? Então, bem assim, é um momento de guerra, de pandemia que nós estamos, o governo precisa usar dos recursos que tem. Na classe média, hoje, boa parte das pessoas tem conta num banco que nunca foi num banco, né? Então, assim, tu faz tudo via internet, tu faz tudo por aplicativo. O governo tem que se utilizar desses mecanismos para fazer com que esse dinheiro chegue nas pessoas de alguma forma, né? E para isso existem vários meios, né? Mas eu queria complementar, assim, Amarildo, porque uma coisa que tu provocou também foi, bom, de onde é que vai ser o dinheiro, né? E o Dão trouxe com muita prioridade, assim, de falar que, bom, nós temos, né, pela alta concentração de renda da estrutura do nosso país, mas também tem uma coisa para chamar a atenção de curto prazo, assim, que é que as pessoas precisam ver o seguinte: o sistema financeiro tem que dar a sua cota de sacrifício nesse momento, entende? Então, as empresas têm que manter os empregos, as pessoas têm que manter os salários são para sobreviver, e alguém no curto prazo vai ter que socorrer enquanto a gente vai mobilizando e fazendo essa reestruturação do ponto de vista estrutural mesmo, né? De como nós nos organizamos em termos de política pública, e o sistema financeiro está aí para isso. Então, eu queria só dar um panorama, assim, para as pessoas também. Mas os bancos brasileiros não têm as mesmas condições, o sistema bancário internacional está num outro patamar, não tem nada disso, Então, assim, é bom lembrar que os bancos no Brasil, eles lucram anos após anos, lucros recordes, né, como foi o caso do Itaú. O Itaú, em 2019, lucrou 26,5 bilhões. Ele lucrou 26,5 bilhões, né? E as medidas que o Itaú disse que vai fazer para a sociedade, enfim, que vai ajudar assim, clientes, né, pessoa física e pessoas jurídicas que tenham as contas em dia, né? Então, assim, os inadimplentes, eles também estão à deriva de um processo de organização de tudo isso que o governo está fazendo em termos de transferência de renda, tá? Tem que prestar atenção nisso. E que eles vão dar aí adiando, no caso, as parcelas, né, por 60 dias. Essa foi a ação do Itaú, que ganhou 26,5 bilhões no último ano, lucro recorde aqui no Brasil, né? E o Santander, que ganhou 14,5 bi, o Bradesco 22,6 bi, né? Então, assim, não é negociando parcela, adiando 60 dias, que o sistema bancário vai ajudar, entendeu, a população e vai fazer a sua cota de sacrifício nesse momento. A outra coisa é o seguinte: as possibilidades dos bancos brasileiros, elas são boas, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque alguns questionam a dificuldade de linhas de crédito, dificuldade de ter uma liquidez, mas é isso, os bancos têm condições de ter uma liquidez adequada, né? E tem uma possibilidade de aumentar as linhas de crédito, como o caso do BNDES, que tem um valor altamente significativo em caixa, que já devia estar disponibilizando as linhas de créditos para aquilo que o Robert comentou na fala dele, que é no âmbito da própria reestruturação produtiva para quem vai reinventar suas empresas para fazer ventiladores. Já deviam estar na rua, as empresas já deviam estar acessando isso. Sim. Já devia estar acontecendo. Já devia estar na mão das pessoas, devia estar na mão das empresas. Em paralelo a isso também, Amarildo, só para finalizar. Isso. Exatamente. E os bancos têm isso para disponibilizar, como é esse caso do BNDES que eu estou falando. E só para concluir, ainda nessa questão, outras medidas também que o governo devia estar olhando para manter empregos e para salvar vidas, que é o caso, eu fico me perguntando assim, nós, em São Paulo a gente está vendo hospitais de campanha, no mundo inteiro a gente está vendo, e a rede de turismo e hotelaria toda parada. Então,
assim, o governo vai ter que, um momento, fazer duas coisas. Vai ter que salvar esses negócios, digamos, que estão realmente sem nenhum fôlego para atravessar essa crise, porque houve a parada integral, né? Então, ele vai ter que construir maneiras para isso. E uma outra coisa assim, bom, essas empresas, esses hotéis, se já tem uma estrutura de cama, de copa, né? Por que isso não está sendo usado para construir, em vez de fazer um hospital de campanha com uma estrutura enorme no estádio? Eu me pergunto, até uma curiosidade que eu tenho, assim, se os colegas souberem, mas é assim, por que essas estruturas que estão paradas e que vão depender de dinheiro do Estado já não estão operando, né, como uma forma de compensação que a gente vai salvar de qualquer jeito, né, e que isso sirva para salvar a vida da população, né? Muito bem. Quer dizer, uma capacidade instalada que poderia ser imediatamente acessada, agregando uma política pública e podendo estender espaço físico para acolher as milhares de pessoas que vão precisar de algum nível de isolamento, dado que contaminados pela pandemia. Robert, nós temos ainda, vamos lá, 15 minutos, vamos dividir aqui o Robert e o Dão, e depois a gente vai dar uma repassada final para as nossas conclusões. Robert, manda lá uns 5 minutos, Dão mais 5 e depois a gente fecha. Eu queria só trazer algumas informações, então, rapidamente. Uma delas que a redução de vendas nessa primeira quinzena de março foi de 45% no estado do Rio Grande do Sul, 40% a 50%. Tá? Então, a gente está falando realmente de uma crise de grandes proporções. Eu queria, isso olhando para o hoje, né? Eu queria olhar um pouco para o passado. Eu acho que a gente tem que exigir uma autocrítica dos liberais, né? Porque a política deles já não estava funcionando, a economia já não estava... Fizeram toda a agenda de reforma, a economia não cresceu, não atraímos capitais, não gerou emprego na proporção que eles imaginaram, não gerou investimento, quer dizer, o desemprego continua alto. A gente tem que cobrar essa autocrítica dos liberais. E a crise de 2000, quer dizer, e agora, além disso, a gente precisa de quê? Colocar crédito na economia, precisa de bancos públicos, precisa da saúde pública como nunca, né? Precisamos de investimentos públicos, a gente, como falou o Dão e todos, de Estado nesse momento, né? Então, qual é a autocrítica que fazer, né? Em 2008, 2009, quando teve a crise de 2008, havia um dogma entre os liberais de que a redução de juros gerava inflação, né? Quando veio a crise de 2008, o mundo inteiro reduziu os juros, com exceção do Brasil, e não houve um crescimento inflacionário, e eles reconheceram isso posteriormente. Olha, o dogma inflacionário do crédito, da expansão monetária foi abandonado. Então, esse é o momento da gente colocar abaixo o dogma liberal do equilíbrio fiscal, né? Quer dizer, não precisa ter equilíbrio fiscal, né? Quer dizer, o Estado pode ter momentos de grande déficit, isso não quebra a economia, isso não desarranja a economia, muito pelo contrário, isso salva o país. A gente tem que derrubar esse dogma fiscal do equilíbrio, da austeridade. E para fechar, então, o que vem na frente, né? A gente vê que a renda básica universal, para falar de boas notícias, é algo que está crescendo no mundo inteiro e tende a se manter, a se sustentar. Temos que bater nessa tecla, né? A questão dos gastos públicos e dos serviços públicos, que são revigorados nesse momento. Então, existe um horizonte de, eventualmente, a gente ter um crescimento de políticas públicas, e existe um outro horizonte, que eu acho bem possível também, do crescimento do autoritarismo e do fascismo no mundo, né? Então, políticas autoritárias e fascistas continuam crescendo, e eles têm um momento de impor a sua vontade diante das circunstâncias. Quem está embaixo, e a gente tem que derrubar eles mesmo, são os liberais. Eles têm que reconhecer que erraram muito, erraram feio e baixar a bolinha. Dão. Bom, eu acho que o Robert está certo, mas eu não acredito que os liberais vão baixar a bolinha, não. Eles vão tentar renascer da crise, né, como sempre fizeram. E eu acho que se a gente não tomar cuidado, a saída da crise pode ser profundamente liberal. O Estado vai sair da crise sanitária endividado, e já está sendo prometido aos credores todo o patrimônio público para pagar a dívida. Ou seja, a redução do Estado vai se aprofundar.
a menos que a gente se articule agora. A saída da crise sanitária é uma oportunidade histórica que a gente tem para sepultar de vez o dogma neoliberal, mas não pelo reconhecimento dele. Essa autocrítica não vai existir. Nós vamos ter que refazer o Estado em cima de um novo paradigma. E daí, nas nossas propostas, é o momento agora, sim, de discutir a estruturação do sistema tributário. Ou seja, nós podemos cobrar, elevar imediatamente para valer daqui a 3 meses, quer dizer, a receita que entra daqui a 3 meses, a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, como a Annelise falou. O sistema financeiro, no último ano, lucrou, no seu conjunto, 120 bilhões, todo o sistema financeiro. 120 bilhões de lucro num país onde toda a economia está quebrando. Como é que pode um sistema, uma área, lucrar tanto quando os outros estão perdendo? É porque o lucro sai dos outros. Então, o sistema financeiro poderia ter uma alíquota adicional de contribuição social sobre o lucro líquido, aprovada imediatamente, não precisa mudar a Constituição para isso, aprovada imediatamente, a nossa proposta é que seja 30% de alíquota adicional, valendo por 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Isso aí resolveria, nos traria em torno de perto de 40 bilhões em 90 por ano, né? Outras medidas, como a revogação imediata da isenção dos lucros e dividendos, mais uma contribuição social sobre altas rendas, para quem ganha acima de 80 mil reais por mês, renda total, não estou falando de renda de salário, renda total acima de 80 mil por mês, poderia pagar uma contribuição social sobre altas rendas. Então, valendo para este ano já. A estimativa que a gente faz com meia dúzia de modificações do sistema tributário nos permitiria ter uma receita adicional de perto de 300 bilhões por ano. O que permitiria, na nossa proposta lá do nosso manifesto, constituir um fundo emergencial agora de 100 bilhões para atender estados e municípios imediatamente nas demandas de saúde. Por que 100 bilhões para estados e municípios? Porque a saúde atribuição, vai pesar sobre os estados e sobre os municípios. Os governadores dos estados no Concepaz chegaram à conclusão de que as medidas de prevenção já vão produzir em 3 meses agora perdas de 14 bilhões de reais no ICMS, só no ICMS. Então, quer dizer, nós precisamos garantir agora um fundo emergencial para os estados que recupere essa perda, mas que multiplique esse valor para eles dar vazão às necessidades que vão ter agora. Além dessas 2 medidas, contribuição social sobre altas rendas, contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, nós também estamos propondo multiplicar o imposto de renda, alíquotas emergenciais, alíquotas marginais de 60% para vigorar temporariamente. Estamos em economia de guerra, não é isso? Todos os países históricos do pós-guerra alteraram seus sistemas tributários, tornando-os progressivos. Essa é a nossa janela de oportunidade para sairmos da pandemia com um estado de bem-estar recuperado, não recuperado instalado, mas o processo de construção do estado de bem-estar retomado, porque ele foi interrompido em 2016, tem que retomar. É urgente para isso a revogação da emenda constitucional 95. Ou seja, me parecem medidas urgentes que precisamos implementar logo, acabar com esse mito de que o Estado não pode gastar, o Estado pode gastar e deve, e vai gastar tudo que for necessário para poder fazer frente à questão do enfrentamento da pandemia. É fundamental neste momento, diante da crise de abastecimento internacional, a intervenção direta do Estado, via financiamento ou via intervenção direta nos processos, na capacidade instalada que a gente tem. E aí entra essa questão que a Annelise traz dos hotéis, entra a questão das indústrias, entra a questão da produção agrícola, ou seja, nós precisamos agora criar condições para enfrentar uma situação que está visível ali na frente, situação de fome, situação de carências na área da saúde e situação da carência na área de trabalho. Então precisamos ter essas medidas,
Porque, como eu falei lá no início, né, o principal paradigma que a crise nos traz é o confronto entre o direito à vida e o direito à propriedade. Muito então, bem. O direito à propriedade vai ter que ser mitigado neste momento para que a gente consiga enfrentar isso. São medidas ousadas, hein, Dom e Robert? Na verdade, é uma combinação entre o valor e a recuperação da importância do Estado nesse momento, o fracasso desse modelo ultra e neoliberal que eles propuseram para o planeta, que está dando muito errado, e as grandes potências, inclusive, passam por isso. A disponibilização de todas as energias para a vida, em defesa da vida, e para e passo a gente discutir modelos alternativos e modelos que possam restabelecer um mínimo de Estado social e mínimo de justiça num país, especialmente como o nosso, de tamanha desigualdade, em que a gente ainda não sabe como é que o coronavírus vai se comportar em ambientes, né, de favelas, de comunidades, de ocupações, não é, de amontoados e tal, que ainda não tem água e luz em muitos dos casos. E, logicamente, os bilhões aí que devem ser investidos em saúde. E eu aproveito aqui para dizer que a gente vai estamos desenvolvendo uma campanha em defesa da saúde, que estão sem EPIs nessa hora para trabalhar, não é? Estamos fazendo uma campanha estadual, importante reconhecer isso, para e passo, que a gente vai ter que começar a organizar a solidariedade, porque ainda ontem estivemos em algumas galpões de reciclagem aqui em Porto Alegre, e essa campanha de solidariedade está em todo o estado, e muita gente, de pessoas na informalidade, pessoas que trabalham em aplicativo nos procurando porque estão passando fome, não é? Então, Anelise, para concluir, né, ainda antes, quero destacar aqui a participação da Gabriela Cubal, a Laor, Walter Fogaça, Jaqueline Hertal, João Batista Xavier, lá da região do Sapateiro, nosso presidente da federação, Celso Wojtkowski, ex-presidente da CUT, né? Nosso sempre companheiro lá da Escola Sul, em Florianópolis. Jonas de Oliveira, Valéria Ochoa, jornalista lá do Extra Classe, que coordena esse importante jornal. Nara Terezinha e o Cacá, né? Reginaldo, lá de Rio Grande, da alimentação. Ainda o Vonei Picoloto e a Sônia Solange. Sônia do CEPERGS, né? Valeu, obrigado, compartilhem. Vamos para a parte final. Anelise, 1 minuto, se é possível, 1 minuto e meio, para as despedidas e reafirmação aí dessa debate, que foi muito importante, e desde já agradeço a tua presença e participação. Bom, Amarildo, eu que agradeço, tá, a oportunidade. Eu quero só registrar que o movimento sindical, como acaba se organizando muito, contando com o apoio do DIESC para fazer, né, essa reunião, né, entre todas as centrais, tem feito um esforço muito grande. Inclusive, lá no dia 16 de março foi entregue, né, 33 propostas para o governo, né, para a Câmara de Deputados, do que poderia ser feito para proteger de imediato os empregos, né. Infelizmente, a maior parte das sugestões ainda não saiu do papel, mas eu queria deixar registrado aqui que o movimento sindical está unido, né, nesse momento, pensando as alternativas e tentando fazer algumas sugestões, né, para acelerar a intervenção do Estado, que eu acho que a partir dessa nossa conversa não tem dúvida que é decisiva, né? Agora, em relação ao pós-corona e a um pouco de tudo que a gente falou aqui, eu queria dizer assim, acho que eu espero que a gente passe por isso com uma reciclagem do pensamento econômico, né? Porque eu acho que não tem mais como adiar. Não dá para justificar, né, a pobreza, a desigualdade com a utilidade, com modelos econômicos, que é o que nós economistas aprendemos, né, em boa parte dentro das universidades. Então, acho que depois que tudo isso passar, e a gente está vendo que o Estado vai precisar socorrer as pessoas, que foi o que a gente sempre defendeu, política pública, intervenção do Estado, solidariedade, né? Depois que tudo isso passar, porque o Estado vai ter que socorrer as pessoas, quem passa fome, quem tem parentes que morrem nos hospitais, vão questionar isso. A legitimidade, por que isso nunca foi feito, por que essas políticas não têm, né, continuidade. Então, acho que
desse ponto de vista, a gente talvez tenha uma oportunidade única, né? Que é fazer essa revolução para que a gente consiga diminuir a desigualdade, a miséria, porque a fatura vai ser apresentada para a riqueza globalizada, tá? É isso que vai acontecer diante dessa pandemia. Obrigada, Maria. Obrigado. E a luta, porque, como bem disse o Dão, essa fatura pode ainda querer ser repassada para os trabalhadores e para os servidores públicos em geral. Então, vamos ficar atentos e para e passo a discutir com isso aí. Ok? Não, eu ia comentar que eu quero ver ao final disso se o Paulo Guedes vai ter coragem, no final disso tudo, de fazer a reforma administrativa dele e chamar esses heróis que estão nos hospitais, nos postos de saúde de parasitas. Isso eu quero ver. Não duvide. Mas nós vamos ter que ficar atentos porque eles são inescrupulosos. Esse pessoal é inescrupuloso, viu? Já demonstraram isso daí. Robert, 2 minutinhos. Bom, queria agradecer, né, a oportunidade de conversar aqui com vocês, ouvir o Dão, a Annelise e também o Amarildo, os comentários importantes, e também agradecer a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Queria reiterar, então, né, alguns pontos, né? Acho que é fundamental a gente eliminar esse dogma, né, do equilíbrio fiscal, e compreender que o Brasil não está quebrado, né, que a gente pode gastar, que não tem preocupação de onde tirar, né? A gente não precisa sequer taxar antes, nesse momento, a gente pode gastar. Eu concordo com a agenda de taxação, né, do fiscal que estamos posto, mas a gente não precisa nem sequer fazer isso nesse momento. O governo pode gastar sem dinheiro, né? E ele tem essa prerrogativa. Só o governo federal, a gente precisa do governo federal coordenado, né? E lamentar que na economia a gente estuda governo Campos Salles, Arthur Bernardes, Rodrigues Alves, a gente sabe como é que foi todos os governos da história econômica brasileira, né, desde o passado mais remoto, e diante desse conhecimento, a gente tem que ter em mente que a gente está diante do pior governo da história brasileira. Isso nunca aconteceu, um governo tão desastroso, tão terrível, tão desorganizado, com pessoas tão incapazes e incompetentes, né? E num dos momentos mais graves, né? Então é evidente que a gente tem que tirar esse sujeito, né, que tá nos liderando, porque ele não tem capacidade alguma de liderar, e torcer para que no futuro pós-crise a gente possa então avançar nessa agenda que a gente sempre defendeu, da importância do Estado, da solidariedade, né, da vida em sociedade, né, e colocar abaixo a visão individualista, egoísta e dogmática que os liberais defendem. Ok, Dão. Obrigado, viu, Robert? Obrigadão, viu? Obrigado. Abraço. Abraço. Obrigadão. Bom, palavras finais, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui, queria ressaltar, saiu um texto recente escrito pelo presidente da Penafisco, Charles Alcântara, sei que nada será como antes, né? E esse texto traz o retrato do que pode ser e o que pode acontecer. Muito interessante. Na verdade, o que vai acontecer depois da crise vai ser diferente, nós seremos diferentes do que antes da crise, não há a menor dúvida. Só que essa diferença não quer dizer que sejamos melhores. O que vai depender de ser melhor depois da crise, com um Estado mais fortalecido, melhor organizado, é a nossa capacidade agora de pressionar e mobilizar. Os liberais não vão reconhecer que estavam errados, o governo não vai desistir da sua agenda liberalizante e desestatizante. Isso tudo, não podemos imaginar que o Paulo Guedes vai ter uma tomada de consciência e de que vai reconhecer que errou de forma nenhuma. Ele vai sempre justificar que ele estava certo e que continuar. Então nós precisamos nos organizar para vencer isto. Eu penso que o nada será como antes é muito interessante, porque me parece que a percepção mais importante que pode acontecer no comportamento, especialmente dos trabalhadores, é que com o Estado forte, o trabalhador fica menos dependente do capital. E ficando menos dependente do capital, os salários podem aumentar e os lucros diminuir. A correlação muda. Num Estado forte, a correlação entre trabalho e capital muda, se modifica. A dependência que tem hoje
o capital e os empresários dos trabalhadores parados é algo absolutamente escancarado. Quando saíram naquela manifestação nas ruas, pedindo para os trabalhadores voltarem dentro dos seus luxuosos carros, pedindo para os trabalhadores voltarem a trabalhar, aquilo era um apelo quase que... era um pedido, pelo amor de Deus, voltem a produzir os meus lucros. Né? Parece que se inverteu a lógica da interdependência, que o trabalhador era profundamente dependente do capital. Ficar em casa por 3, 4 meses e tudo voltar a funcionar depois é algo absolutamente inusitado se a gente fosse pensar há um ano atrás. Quando a gente falava em greves dos trabalhadores, enfim, o trabalhador vai parar uma semana, a empresa vai quebrar. As empresas não vão quebrar. Né? As empresas não vão quebrar. Então, o paradigma que está se modificando e que eu acho que a gente deveria reforçar e deveria ajudar a enterrar os dogmas liberais é no sentido de que, com um Estado forte, um Estado que dê assistência, um Estado que não deixa a pessoa morrer de fome por falta de trabalho, não deixa a pessoa morrer por falta de atendimento de saúde e não deixa a pessoa não ter a educação porque não tem dinheiro. Um Estado que atenda a pessoa, coloca as pessoas e os trabalhadores numa posição diferente em relação ao capital, na correlação com o capital, na correlação com os empresários. E isso muda a relação entre salários e lucros. Eu acho que isso pode mudar o mundo, pode mudar o Brasil. Então, agora, desde que a gente consiga, no sair da crise, ter enterrado o neoliberalismo. Se a gente não conseguiu, no sair da crise, ter enterrado o neoliberalismo, ele vem com muito mais força. A disputa pelo modelo do Estado não pode se dar depois que passar a pandemia. Depois que passar a pandemia, a disputa pelo modelo do Estado estará com uma correlação muito mais forte para o lado deles. Então, e não... nunca, oportunidade, janela de oportunidade. A pandemia nos trouxe uma janela de oportunidade para valorizar o trabalhador, considerar a importância da vida, a importância de uma melhor distribuição de renda, um Estado social que tenha, que taxe as grandes fortunas, os grandes lucros, né? As altas rendas das pessoas e o grande capital, e ao mesmo tempo, nesse momento da vida, nós, desse lado da mesa, digamos assim, dos trabalhadores, dos movimentos sociais organizados, nós também precisamos organizar a nossa solidariedade, né, e exigir que o Estado cumpra o seu papel e cumpra a sua parte. Então eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade, todos os que nos assistiram, que foram muitos. Esse material vai estar disponibilizado para ser assistido ao longo dos dias. Nós vamos reforçar para que o pessoal volte e assista, quem não teve a oportunidade de nos acompanhar hoje, dado um pouco o atraso que a gente teve. E cumprimos a nossa boa hora aqui de um bom debate que vai continuar, né? E com muitas provocações, muitos desafios para a gente continuar. E eu queria anunciar que sábado nós vamos ter uma live para discutir a questão de as condições da saúde no Brasil e no Rio Grande do Sul. Em que pé andam os hospitais, né, os trabalhadores em educação, os riscos que eles estão passando, e para isso nós teremos o Cláudio Augustin, que é o presidente do Conselho Estadual de Educação, o Alcide Silva Miranda, um médico, doutor em saúde coletiva e professor da URGS, a Cláudia Silva, do Sindicato dos Enfermeiros aqui do Rio Grande do Sul, e se possível vamos incluir também a Terezinha, lá de Passo Fundo, que é da Federação dos Trabalhadores em Saúde, porque o bicho já está pegando ali e o pessoal está trabalhando sem EPIs. E os governos, municípios não estão garantindo, os empresários da área da saúde, que também existem, não estão garantindo EPIs para as pessoas se protegerem. E logo vamos ter um problema com os trabalhadores na área da saúde, combinado com a falta de hospitais e leitos, porque essa pandemia vai criar aí uma desgraceira quando baixar para as vilas mais operárias e para os bairros mais populosos das nossas cidades. Então nos acompanhem sábado, 11 horas da manhã, mais uma vez. Um abraço, um beijo para vocês, obrigadão mesmo. E contemos sempre com vocês, porque vocês são a nossa luz aí para discutir as questões econômicas, assim como juntos nós temos que construir esse debate sobre uma nova sociedade
e uma nova economia possível e sustentável do ponto de vista social. Um grande abraço e obrigado. Um abraço.